Boa noite, bom dia, boa tarde. Aqui é o Rubens, irmãos. Dessa vez eu vou fazer um vídeo sobre a Bíblia aqui, né? Falando sobre o Adventismo. Algumas provas bíblicas que eu vou mencionar aqui, capítulos e partes de estudo, né? Provando para vocês que não é obrigatório para a santificação você comer carne ou deixar de comer. Servir a Jesus mais que Ellen White. É isso? Porque a idolatria, você amar qualquer coisa mais do que a Jesus, é um tipo de idolatria. Vou falar sobre o sábado também, o sábado, que são as leis antigas judaicas. As partes de sábado, quando Paulo e Barnabé iam pregar, ou Paulo e Silas, eles iam no sábado por quê? Porque era onde todos os judeus se reuniam. Eles tinham aquela oportunidade de ver aquele pessoal todo da igreja no sábado. Não quer dizer que Deus aprovava o sábado. Na verdade, Deus aprova o sábado e o domingo. Você pode escolher o dia que você quiser para se santificar, para orar, para pregar a palavra, para fazer o que é correto diante de Deus. E você não precisa do sábado para se salvar, porque o Jesus é Senhor do sábado. Aí, né, os adventistas usam isso para salvação, né? Tanto que Jesus foi. Outras provas que tem aqui, as que eu estou lembrando são que Jesus ressuscitou no domingo e o dia de Pentecostes foi no domingo. Então não precisa você se prender ao sábado, ou se prender à alimentação, ou você se prender a Ellen White. E o sacrifício de Jesus foi perfeito. Em Hebreus 7:27 diz isso. Em Romanos 8:1 diz isso. Eu vou ler aqui e vou deixar na descrição do vídeo para não demorar muito, né, para pregar. Primeiro eu vou falar sobre o Ellen White. As provas bíblicas aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo se der. No capítulo de João 8:32. Na parte de estudo dele diz sobre Ellen. No contexto da existência e conhecimentos humanos, muitas coisas são verdadeiras, verdade. Há, no entanto, uma só verdade que libertará as pessoas do pecado, da destruição e do domínio de Satanás. A verdade de Jesus Cristo, que se acha na palavra de Deus, seguem-se algumas observações a respeito desta verdade. Tantas verdades que existem, né, irmãos? Mas a única verdade que salva, a que tem valor quando te morre, é Jesus. Seguem-se algumas observações a respeito desta verdade. As Escrituras, especialmente a revelação original de Cristo e dos apóstolos do Novo Testamento, dão testemunho da verdade que nos liberta do pecado, do mundo e do poder demoníaco. Agora vem interessante. Não é necessário mais revelações de verdades, palavras similares à da Bíblia. Revelações de verdades. Para completar o Evangelho de Cristo, já está completo. A Bíblia é um manual poderoso que ajuda a gente. Não é necessário mais revelações de verdades para completar o Evangelho de Cristo, ou para torná-lo mais adequado. A palavra de Deus é como é hoje, foi no passado, é hoje também. A verdade salvífica, né, é revelada da parte de Deus somente pelo seu Espírito. Não procede de nenhuma pessoa, nem da sabedoria humana. A verdade que salva é da parte de Deus e de Jesus, do Espírito Santo. Outro texto falando sobre o Ellen White, para comprovar aqui que não precisamos de pessoas, mas sim de Jesus, do Espírito Santo, de Deus e da palavra de Deus. Mesmo sendo similares à palavra das pessoas, sendo similares, não pode ser superior à palavra de Deus, que é a Bíblia. Outro texto falando sobre o Ellen White, eu vou tentar ler rápido para não ocupar muito tempo. Eu vou botar na descrição do vídeo, pessoal. João 7:38. Aí eu vou na parte de estudo. Jesus citava as Escrituras para ratificar o que dizia, porque a Sagrada Escritura é a própria palavra do seu Pai, e portanto a autoridade suprema da sua vida. A Escritura é também a única autoridade suprema do cristão. Autoridade. Não livros de pessoas que
que se aproveitam da fama para mostrar revelações que às vezes nem é bíblica, né? A autoridade suprema do cristão é a Escritura. Somente Deus tem o direito de determinar a regra de fé do homem e seus padrões de conduta. E quis exercer essa autoridade revelando ao homem sua verdade num livro chamado Bíblia. A Bíblia, por ser a palavra e a mensagem de Deus, exerce a mesma autoridade que o próprio Deus exerceria se fosse falar-nos diretamente. A Escritura divinamente inspirada é a autoridade final do crente. Final, não tem outros. Mesmo que seja parecido com a palavra da Bíblia. Ou até mesmo igual, mas ninguém pode se igualar com a palavra de Deus. Ideias humanas, tradições eclesiásticas ou humanas, profecias na igreja, supostas revelações, como de Ellen White, ou doutrinas, tudo deve ser testado pelo padrão das Sagradas Escrituras. Tudo isso jamais terá autoridade em si, acima das Escrituras ou coexistente com elas. Professar lealdade igual ou maior. Não tem ninguém igual a Jesus, bote isso na cabeça. Nenhuma pessoa inteligente ou sábia com sabedoria humana, ou mesmo citando palavras similares da Bíblia, como eu já disse aqui. Professar lealdade igual ou maior a qualquer autoridade além de Deus e da sua palavra inspirada é afastar-se da fé cristã e do seu senhorio de Cristo. Olha o que está falando. Jesus tem autoridade máxima, não precisa mais de profetas, tanto que no Novo Testamento não precisa de profetas. Existe o dom da profecia, mas o véu foi rasgado para a gente ter comunicação com Jesus, com Deus. Hoje você pode orar no seu quarto que Deus vai te escutar. No Velho Testamento, a palavra de Deus vinha pela boca do profeta. Então, isso aqui, se afasta da fé cristã e do senhorio de Cristo, servindo a pessoas. Afirmar que qualquer pessoa, instituição, credo ou igreja possui autoridade religiosa igual à revelação inspirada de Deus, ou maior do que ela, igual ou maior do que ela, equivale à idolatria. Amar qualquer coisa acima de Deus, como diz na palavra de Deus, que temos que amar mais a Deus que nossos pais ou pessoas. Isso é justo. Seu pai e sua mãe não podem te levar para o céu. Quem te leva para o céu e leva os pais e a mãe para o céu é Jesus. Então ame a Jesus mais que seus pais, mas não deixe de cuidar deles. A palavra de Deus diz: se você não ama seu pai mais do que a mim, tu não é digno de mim, Jesus disse. Se, portanto, alguém que se submete às suas crenças e suas doutrinas à autoridade da revelação apostólica do Novo Testamento, coloca-se fora do cristianismo bíblico e da salvação em Cristo. Olha o que está falando. Se, portanto, alguém não submete suas crenças e sua doutrina à autoridade da revelação, autoridade da palavra, revelação apostólica dos apóstolos, né, do Novo Testamento, coloca-se fora do cristianismo bíblico e da salvação em Cristo. Então, além de você dar idolatria a pessoas que se colocam igual à palavra de Jesus, você se perde de Jesus ainda, perde sua salvação por adorar, por elogiar mais uma pessoa que fez uma religião, criou uma religião, fundou uma religião mais do que Jesus, né? Perigoso. Por isso que é perigoso o adventismo. Agora eu vou lá para Tito. Tito fica depois de Tiago, não é isso? Peraí, se é isso mesmo. Acho que depois de Timóteo, né? Tito, achei aqui, Tito. Sobre Tito, eu vou falar sobre alimentação. Que não precisa se santificar para comer carne ou não comer carne. Em Tito, capítulo 1, versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e a consciência estão contaminados. Eu vou ler a parte de estudo que é pequena, desse versículo, capítulo 1, versículo 15. Sobre esse versículo que eu li, eu vou ler a parte de estudo. É provável que Paulo esteja falando a respeito da pureza ritual segundo as leis judaicas sobre alimentos. Lei judaica, Antigo Testamento.
Alguns ensinadores estavam obcecados em fazer distinção entre comidas puras ou impuras, e ensinavam que a devida observância dessas coisas era essencialmente a verdadeira justiça. Observando puros ou impuros, né? Carne ou não, legumes. Estavam achando que isso é justiça, a verdadeira justiça. Desconheciam o verdadeiro caráter moral, a pureza interior e a justiça exterior. Paulo ressalta que se a pessoa é moralmente pura, para ela a distinção entre comidas impuras e puras não tem importância moral. Você pode comer carne, não tem importância moral. Você não se perde de Jesus ou se santifica, mas se você não deixar de comer carne, ou café, ou Coca-Cola, não tem importância moral. Paulo não está se referindo a coisas ou ações moralmente erradas, mas apenas à pureza cerimonial dos judeus. Paulo ressalta que se a pessoa é moralmente pura, para ela a distinção entre comidas impuras ou puras não tem importância moral. Não tem importância moral. Paulo pode estar se referindo a coisas ou ações moralmente erradas, mas apenas ele não está se referindo a coisas erradas, né? Mas apenas a pureza cerimonial dos judeus. Eu acho que tem mais sobre alimentação falando, irmão. Eu acho que no capítulo 14 de Romanos. Vamos ver aqui. Opa, saiu aqui. Romanos 14, vamos lá. Depois de. Achei que Romanos. Desculpa a demora, pessoal. Aqui, tá falando sobre o sábado. Colossenses também fala sobre o sábado. E a alimentação. Romanos 14. Aqui, 14:2 e 14:5. 14:2. Porque um crê que tudo você pode comer, e outro que é fraco come legumes. Implementação. Romanos 14, 2 e 5. Eu vou ler da comida primeiro, depois do sábado. De tudo sobre pode comer, come legumes. Certos crentes de Roma estavam divididos entre si no tocante a uma questão importante. Alguns estavam resolvidos a comer somente legumes, ao passo que outros comiam, além de legumes, todos os demais alimentos, inclusive a carne. Alguns queriam comer legumes, outros queriam comer carne. Eles tinham essa rixa sobre alimentação para santificação, que é besteira, moralmente não interfere em nada. Paulo declara que o ato de comer em si não é um problema moral, mas a nossa atitude pessoal sobre o que se come pode levar a um injusto julgamento de uns para com os outros. Não tem importância. Agora, né, o ato moral é a nossa atitude pessoal sobre o que se come. Ou seja, se você se sente bem comendo carne, come. Se você não quiser comer carne, não come também. A alimentação é livre. A não ser que aquilo que é condenável na Bíblia, que é bebida alcoólica, né? Que leva para o inferno. Café, Coca-Cola não leva para o inferno. Mesmo se você se destrua comendo essas comidas. Mas moralmente não interfere em nada, a não ser a sua atitude. Se você está comendo para pecar, né? Eu acho que é isso que está dizendo aqui. Vou ler de novo. Paulo declara que o ato de comer em si não é um problema moral, mas a nossa atitude pessoal sobre o que se come pode levar a um injusto julgamento de uns para com os outros. No capítulo de 14 de Romanos 5 fala sobre o sábado, eu vou ler. Trata-se provavelmente dos dias especiais da festa segundo as leis cerimoniais do Antigo Testamento. Parece que alguns cristãos ainda consideravam que aqueles dias sagrados do Antigo continuavam válidos, ao passo que muitos outros os tinham como dias comuns. Não estava válido o Antigo Testamento. Parece que alguns cristãos ainda se consideravam que aqueles dias sagrados do Antigo Testamento continuavam válidos, ao passo que muitos outros os tinham como dias comuns. Paulo, na sua resposta, não revoga o princípio determinado por Deus de separar um dia em 7, como no dia especial de descanso e adoração ao Senhor. Um dia é necessário, não precisa ser sábado, não é obrigatório. O próprio Deus separou um dia em 7 para o descanso do trabalho diário.
O Novo Testamento reconhece que o primeiro dia da semana tem revelação especial como por causa da ressurreição de Jesus. Aí tem os versículos provando Atos 27, em 1 Coríntios 16, 12 e Apocalipse 1, 10. Eu vou chegar no Colossenses, que fala sobre os falsos mestres que estavam ensinando sobre salvação do sábado. Isso é interessante saber. Também é sobre o sábado, irmão. Deixa eu achar aqui o Colossenses. Colossenses 2. Esse aqui está guardado aqui. Colossenses 2,16. Também fala sobre os sábados. E a comida. 2,16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Bem, vou ler a parte de estudo. É pequena, calma. As duas primeiras palavras provavelmente se referem às regras judaicas sobre a alimentação do Antigo Testamento. Aponta para Jesus, mas as regras judaicas morreram, não é obrigatório. Que os colossenses eram pressionados a observar como necessidade para a salvação pelos falsos mestres. Dias de festa, lua nova e sábados. Provavelmente se referem a determinados dias sagrados de observância obrigatória no calendário judaico. O apóstolo Paulo ensina que os cristãos estão livres dessas obrigações legais e cerimoniais. Gálatas 4, de 4 a 11, e 5, de Gálatas 5, 1, ou Mateus 12. Nota sobre o sábado em Marcos 7, 6, sobre o legalismo. Agora, deixa eu ver qual que eu chego aqui, irmão. Falei sobre Ellen White, falei sobre o sábado da comida, e agora sobre Jesus. Sim, a verdade sobre Jesus. Irmãos, uma pomba desceu a Cristo quando ele foi batizado por João Batista, e a voz disse o quê? Esse é meu filho a quem me comprazo. Primeira prova. Ninguém desceu uma pomba e disse e foi dito para uma palavra de Deus sobre aquele momento, que era o Filho de Deus. Outra coisa. Isso está na Bíblia, vocês sabem. Outra coisa. Quando ele morreu, houve escuridão na terra, terremotos. Olha que interessante. E o soldado romano disse, realmente, esse é o Filho de Deus. Esse verdadeiramente era o Filho de Deus. E as provas que Jesus era poderoso, tanto em obras como em palavras. E ele também operou tantos milagres. Ninguém realizou tantos milagres, nenhum profeta do Antigo Testamento operou tantos milagres como Jesus. Como ele não pode ser perfeito? Ele é o Filho de Deus. Se o pomba desceu sobre ele, ele é o Filho de Deus. O sacrifício dele é perfeito porque ele é Deus. 100% homem e 100% Deus, como diz os pregadores, na verdade. Eu não sei se eu digo um versículo aqui, qual que eu digo. Então os demônios creem que Jesus é o Filho de Deus e tremem, né, do poder de Deus. Então, acho que é isso. Eu falei sobre Ellen, a alimentação em sábado, a vitória de Jesus. Assim, deixa eu, para fechar, vamos para Hebreus 7:27. Fala sobre Jesus. Sete 27. Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, é feito mais sublime do que os céus, é o Jesus, que não necessitasse como sumo sacerdote de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados. Sacrifício, né, que as pessoas faziam pelos pecados. Só não era perfeito porque não era santo, o verdadeiro Deus. Uma pessoa sacrificar, não é um animal sacrificando, mas um Deus sacrificando perfeito e puro, que nunca pecou. Tu acha que isso não tem poder em Deus, né?
ser verdadeiro e perfeito? Que não necessitasse como sumo sacerdote oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele, uma vez oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos nós, mas a palavra de Deus do julgamento que veio depois da lei constituiu o Filho perfeito para sempre. Perfeito para sempre. Esse é o capítulo 28, o último do capítulo 7, versículo 28. Meus irmãos, eu acho que é isso, irmãos. Já disse a informação, né? Eu não vou aumentar mais o vídeo para não ficar chato. E eu vou escrever na descrição do vídeo os versículos que eu falei aqui, para ficar de prova, para vocês enxergarem e verem mais a verdade. Valeu, irmãos? Paz aí. Boa noite.